Olá meus amigos, eu sou Paulo Portinho, bem-vindos ao nosso quarto vídeo dessa sériezinha de 6, Introdução MS5, sobre o que significa ser uma pessoa de direita no século XXI. Nesse vídeo a gente vai falar uma das coisas mais importantes que passam despercebidas hoje, é que o liberalismo econômico não traz garantia nenhuma de que você vai ter um liberalismo clássico. A liberdade econômica não garante a liberdade individual. A gente pode facilmente associar o liberalismo econômico a questões como redução do Estado, aumento da competitividade, aumento da concorrência entre as empresas, liberdade de associação e etc. Essa abordagem, ela funciona para gerar riqueza, mas ela não tem garantia nenhuma de que você vai ter o liberalismo clássico, que é muito mais focado em liberdades individuais, em direitos individuais. Então, pessoal, para quem leu o meu livro, Tudo é Impossível, Portanto Deus Existe, que conta um pouquinho da história da racionalidade humana, você vai ver como que o capitalismo ou a sociedade contratual está dentro dessa história, você vai ver que o capitalismo é essencialmente uma sociedade contratual. E a gente pode ter contratos protegendo a sua propriedade privada material, a sua propriedade privada imaterial, que é a propriedade intelectual, a gente pode ter contratos protegendo sua casa, pode ter contratos protegendo seu dinheiro no banco. Todos esses contratos podem garantir, por exemplo, que o Estado não vai usurpar os seus bens, não vai usurpar o seu dinheiro, e nenhuma pessoa fará isso ilegalmente sem punição. Esses contratos podem estar em curso e defenderem plenamente o seu direito de propriedade. A questão é que esses contratos não são os mesmos contratos que defendem a sua liberdade individual. Não são os mesmos contratos que defendem a sua liberdade de expressão. Isso deveria estar bem claro no mundo de 2021. Os objetivos do liberalismo clássico, da liberdade individual, direito de ir e vir, direito de credo, direito de cuidar da sua família, direito ao livre-arbítrio, direito ao livre expressão, aquilo que transforma você em você mesmo, né? E não só num industrial, aquele ali é um industrial rico. Não é um industrial rico, é o Paulo Portinho. Quer dizer, aquele cara tem a ideia dele, aquele cara tem a família dele, aquele cara sente o amor por aquelas pessoas sentem um amor por ele não gosta do outro. Quer dizer, essa sua natureza da individualidade pode não estar garantida na mesma sociedade que garante todos esses contratos capitalistas. O exemplo que eu já dei em outros vídeos é o exemplo da China. Eu vou dar um exemplo também em sociedades ocidentais democráticas, né? A China, se você olhar a China, você pode escolher o indicador, escolhe o que você quiser. Capitalista, numérico, quantitativo, que a China bate todo mundo, em todos os tempos, em toda a história. Ninguém cresceu 35 anos a quantidade de percentual que a China cresceu. Ninguém tirou uma Europa inteira da pobreza em 30 anos, né? Nem a própria Europa se tirou inteira da pobreza. Sabe, assim, 600, 700 milhões de pessoas vão para a classe média. Eu não estou defendendo a China, pessoal, só estou reconhecendo que, sob qualquer medida, eles têm um sucesso capitalista. O que significa isso? Eles acumulam mais capital, eles têm um recorde de poupança privada. Pessoal, eles têm uma sociedade pouquíssimo desenvolvida no sentido de organização sindical para defender os interesses dos trabalhadores, que o interesse realmente é o interesse do Partido Comunista. Eles têm um sistema precário de segurança social. Quer dizer, a China tem o que seria o estado da arte do capitalismo selvagem, acumulando capital como nunca se cresceu tanto em número de bilionários. A China deve consumir mais BMW, mais Mercedes, mais Louis Vuitton, mais Armani do que o mundo inteiro, talvez sozinha mais do que o mundo inteiro somado. Quer dizer, a gente tem consumo de luxo, a gente tem captação recorde de recursos, a gente tem comércio internacional recorde. Não há nada que você, do ponto de vista quantitativo, né, você critique a China. É óbvio que a gente pode criticar o protecionismo, mas tem protecionismo na Europa também, etc. Não tem nenhuma dúvida, não estou defendendo a China, presta atenção. Só mostrando que ela tem resultados espetaculares. Mas é óbvio que você só pode pensar, só pode agir, só pode se comportar publicamente e às vezes até privadamente, de acordo com uma cartilha moral, uma cartilha comportamental do Partido Comunista. Recentemente, acho que o presidente da Alibaba, se não me engano, falou mal do sistema financeiro chinês e sumiu por 15 dias. O mundo inteiro se perguntou o que aconteceu com esse cara. Ele é um bilionário, pessoal. Ele em qualquer outro lugar do mundo, nos Estados Unidos, ele é como se fosse o dono da Amazon. Ele estaria mandando no mundo, estaria ligando para 5, 6 políticos e resolvendo o problema dele. Lá ele simplesmente desapareceu. E agora a China tem um modelinho de microgerenciamento da moralidade, quer dizer, tem milhões e milhões de câmeras no país e criou um sistema de credit score comportamental que você só vai
ter crédito para comprar as coisas, você só vai conseguir alugar um lugar legal, num bairro legal, se você tiver um credit score moral muito alto. Então eles vão fiscalizar o seu comportamento em cada detalhe. Isso mostra muito claramente que não adianta você ter uma sociedade razoavelmente montada para proteger contratos de iniciativa privada, de direito privado, de direito comercial, se você não consegue ter do outro lado o pacto social, que é um contrato que às vezes não está escrito, ninguém assinou, mas é um contrato que permite que você seja você mesmo. Aí você imagina, pô, isso só acontece na China e tal. Não, acontece em democracias ocidentais também. A gente acredita que o mercado vai sempre se organizar num caminho moral justificável, num caminho virtuoso, mas repito, pessoal, presta atenção no que eu vou falar. Se vocês leram o livro, vocês vão entender bem. A gente organizar uma sociedade contratual para proteger a nossa propriedade não garante que a gente vai proteger a propriedade mais importante, que é o direito de você ser você mesmo. Sabe? Por mais que não tem Estado nenhum, o mercado vai se resolver. O mercado não é uma entidade moral, o mercado não é uma entidade política. O mercado é uma entidade de poder, sim, mas o poder é econômico. Então, o que a gente tem visto nas democracias ocidentais é cada vez menos regulação e etc. E a gente imagina, pô, quando a gente regula menos, as pessoas vão ter mais disciplina, o mercado vai se organizar e etc. Assim, eu até concordo com o pessoal que fala que o governo atrapalha, porque, por exemplo, na crise de 2008, a gente foi porque os bancos começaram a se alavancar 30, 40, 50 vezes. E cada vez menos, não vamos regular, não vamos regular. Aí o que aconteceu? Na época que os bancos deveriam todos quebrar, o governo entrou e colocou, está até hoje colocando dezenas de trilhões de dólares, ou quase 2 dezenas de trilhões de dólares, no mercado para salvar os bancos. Colocou naquela época, continua colocando até hoje. Mas aí realmente eu concordo com a pessoa que é anarcocapitalista, que diz, poxa, mas se a gente deixasse todo mundo quebrar, o cara não seria imprudente da próxima vez. O problema é que quando você deixa todo mundo quebrar, você tem um empobrecimento de 50% da população. Como acontece, por exemplo, na Argentina, em, sei lá, questão de 6 meses. Você tem a destruição da poupança de 20%, 30%, 40%, 50% dos idosos americanos em 6 meses. O cara tem que voltar para o trabalho, não tem trabalho para o jovem. Quer dizer, o cara que está na posição de governo, ele realmente tem muito medo. Mas é muito razoavelmente óbvio que não necessariamente um mercado laissez-faire, laissez-passer total vai se organizar do ponto de vista virtuoso em relação não à sua propriedade privada material. Isso aí eles vão se proteger para sempre, mas em relação à sua propriedade privada moral, a ser você mesmo, ao seu livre-arbítrio, né? Assim, eu acho que ninguém hoje acredita que as Big Techs, por exemplo, que têm uma regulação favorável, as Big Techs, Google, Facebook, etc., eles têm uma regulação favorável para que eles não sejam considerados editores. Então é como se eles fossem um ambiente livre. Mas nesse momento eles estão editando o seu pensamento. Você não é autorizado a pensar, ou mais do que isso, você não é autorizado a questionar, você não é autorizado a levantar hipóteses, porque eles entendem que as pessoas não são capazes de entender por conta própria. Então, se alguém levanta uma hipótese que é contrária a um mainstream burocrático, né, que é um médico e etc., os caras censuram você. Isso não tem absolutamente nenhuma relação com o free speech, nenhuma relação com o liberalismo clássico. Eu imagino, talvez as pessoas que estejam muito felizes com essa censura que está sendo colocada pelas Big Techs, elas estão felizes exclusivamente porque as Big Techs censuram as pessoas que falam o que elas não querem ouvir. No momento em que isso vira, isso pode virar com uma eleição, queridos, com uma lei, com uma mudança de board. Presta atenção às pessoas que estão felizes hoje com a censura. Essa censura pode mudar radicalmente, ser você que vai começar a ser calado, você que vai começar a ser perseguido. Por isso a importância de você defender o direito à livre expressão, independente da ideia que a pessoa está colocando. Aí a gente poderia até pensar, o pessoal mais pró-mercado, falar assim, então, mas as empresas estão fazendo isso de controlar a micromoralidade das pessoas para ganhar mais mercado, para vender mais, etc. Eu não concordo com isso. Eu acho que as empresas estão, inclusive, entrando em briga com grupos conservadores, claramente dizendo que não quer eles como... É estranhíssimo, não quero eles como consumidores. Eu acho estranho isso. Mas vamos supor que o cara tenha razão. Se você tem razão de que as empresas estão usando, gerenciando a moralidade das pessoas para aumentar o próprio retorno, você está dando justiça a Marx. Marx falou isso.
sabe? Então, assim, você está dizendo, não, as empresas estão fazendo isso para controlar a cabeça das pessoas e as pessoas comprarem mais. Desculpa, cara, você está dando toda a razão a Marx. Colocando de forma geral aqui, a gente tem visto no Brasil um monte de pessoas que se dizem liberais, mas quando você vai ver as histórias delas, né, quando você vai ver o que elas defendem publicamente, elas defendem Estado menor, defendem privatização, um monte de coisa que tem a ver com essa história clássica de reduzir o poder estatal e etc. Mas quando você vê como elas se comportam diante do ambiente público, né, da opinião pública, elas acham que alguns discursos precisam de qualquer forma ser excluídos. Então, assim, esse cara não é de direita. Não é de direita. Um cara que defende o mercado mínimo, mas quer que a gente controle a cabeça das pessoas, não é de direita. Se daria extremamente bem, por exemplo, na China.